Fala galera, bem-vindo ao canal Reinado Urubu e sempre aqui falando do Mengão pra vocês. Galera, tem muito destaque, saiba aí a final Flamengo e vou contar pra vocês aí a final do Mundial que vai rolar no Maracanã. Galera, tem a decisão, no caso, final de onde será decidido a final da Libertadores desse ano. Já foi definido onde vai ser. Vou contar para vocês onde vai ser. Tem muito mais, tem Felipe Luiz falando de jogador, tem como o Flamengo deve enfrentar o Botafogo da Paraíba, tem declaração de treinador do Corinthians, e muito mais aqui eu tenho para falar para vocês. Mas antes, galera, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, ativar a notificação, deixar um like e tudo mais aí para que o canal Reinado do Urubu cresça. Se inscreva aí no canal, galera, é isso aí. E vai lá no Instagram também, Reinado do Urubu, @Reinado do Urubu, segue lá e dá uma força lá também, beleza? Galera, vamos lá. Vou contar muita coisa pra vocês. Lembrando que acordamos líder hoje, né? Saudações rubro-negra pra galera. Muito bom estar liderando o campeonato. Um pontinho aí na frente do Palmeiras. E agora continuar mantendo a mesma pegada. Vamos enfrentar aí o Cruzeiro no próximo final de semana. Mas antes disso, iremos enfrentar o Botafogo da Paraíba no meio de semana. O Felipe Luiz já deu mais ou menos uma declaração de como irá enfrentar o Botafogo da Paraíba. Já começa com a mudança no gol. O Rossi não vai jogar. Quem vai entrar no lugar vai ser o Matheus Cunha. Provavelmente ele deve entrar aí no gol ali com o Matheus Cunha. Na lateral direita deve entrar com o Varela. O lado esquerdo ele ainda tá indefinido. Pode ser de repente que ele apareça com o Alexandro, né, que foi poupado do jogo anterior agora contra o Corinthians. Como ele deu uma sequência pro Ayrton Lucas, pode ser que ele venha poupar o Ayrton Lucas desse jogo e colocar o Alexandro aí para dar uma sequência. Pulgar provavelmente deverá ser poupado, deve entrar aí de repente uma dupla de volante do Flamengo como Everton Araújo e o Alan. Então alguns jogadores aí devem entrar, pode ser o Luiz Araújo, o Plata, o Michael. Ele não deve entrar com o Pedro, deve ser aí, de repente o Bruno Henrique na frente ou até mesmo o Juninho. Então assim, galera, de qualquer jeito é um timaço que eu falo pra vocês sempre. O Flamengo tem time pra jogar aí 2 campeonatos. Claro, se perde, a torcida, mas não era pra ter escalado dessa forma. A gente tem que entender que não vai dar pra ganhar tudo. Mas é um time que dá pra ganhar do Botafogo da Paraíba, não querendo desmerecer, mas um elenco muito mais caro que o Flamengo tem, com o modesto Botafogo da Paraíba. Então, ou seja, esse time aí, vamos dizer, o time B do Flamengo, dá pra bater de frente e dá pra sair com uma vitória, assim como poderia ter saído com uma vitória até num jogo contra o Central Córdoba, que eu falo, pra muita gente fala, o Felipe Luiz errou. Pra mim não errou, poupou o que ele tinha ali, os jogadores que estavam machucados, e infelizmente foi derrotado. Mas se ele sai vitorioso, muita gente já tá falando, o Felipe Luiz fez uma baita escalação, tal, foi ótimo, enfim, os críticos aparecem mesmo só quando perde, enfim. Vamos lá, galera, sede da final da Libertadores já foi definida, vai ser em Lima novamente. Quem sabe a gente indo pra lá, pra Lima, e quem sabe aí vencendo de novo, ganhando mais uma Libertadores lá em Lima.
de 2019 foi para mim a melhor Liberta que eu vi, né? Na verdade eu vi só duas, 81 não vi, né? Mas entre 19 e 2022 eu prefiro a de 2019, foi muito mais emocionante, foi diante de todo o cenário que eu sempre sonhei, que eu sempre falei para os amigos. Eu não imaginava que seria o River Plate, eu imaginava assim um time argentino, imaginava o Boca, né? Como a gente tem sempre o Boca aqui como o papa título da Libertadores, né? Embora não seja o maior vencedor da Libertadores, mas diante da época, né, que a gente sempre pegou o Boca ganhando tudo, então eu sempre imaginava, eu ficava, porra, tu já pensou o Boca ganhando do Flamengo até os 45 do segundo tempo, os 45 o Flamengo empata, aos 47 o Flamengo vira, enfim. Então aconteceu mais ou menos que eu sonhei, mas foi contra o River Plate, ainda bem. Também era uma grande equipe aí. Galera, Flamengo e Barcelona. Galera, você sabia disso? Flamengo e Barcelona? É o Mundial Sub-20. Mais uma vez o Mengão na final do Mundial. E mais uma vez será disputado no Maracanã. O Barcelona venceu a UEFA dos jovens lá, né? Que eles têm. E vai encarar o Flamengo aqui no Maracanã. Muito bom aí, galera. Vamos dar força aí pra molecada. Vamos apoiar. Quem sabe aí, ganhar do Barcelona, né? Barcelona que é uma escola, né? Lá do futebol. A garotada de lá já começa... tem um estilo de jogo muito bonito de você ver. Eu já acompanhei alguns jogos da molecada do Barcelona, né? Parecem profissionais jogando mesmo, sabe? A molecada tem um estilo de jogo, é muito bom mesmo. Galera, vamos lá. Pedro pode se tornar o maior artilheiro do século do Flamengo. É isso mesmo, galera. Pedro pode ultrapassar o Gabigol. Vocês estão preparados para isso? Então, eu queria muito que o Pedro conseguisse aí se tornar, né, o maior artilheiro. Além de... eu também quero muito que o Pedro consiga dar a Libertadores pra gente. Eu sei que em 2022 ele foi campeão com o Gabigol, mas eu queria ver o Pedro como protagonista, assim como o Gabi foi. E o Gabi sempre fez gol em final pra gente. As 4 finais aí que a gente disputou, o Gabi fez gol em todas, né? Então queria ver o Pedro fazer o mesmo, né? Quem sabe aí, 4 finais não, 3 finais, né? O Gabi fez gol nas 3. Eu queria ver o Pedro aí fazendo. Eu sei que o Gabi jamais vai perder o título, né, de ídolo do Flamengo, mas infelizmente, diante de todo o cenário que aconteceu, acabou saindo pelas portas do fundo. Não foi legal a saída do Gabigol, não foi legal muita coisa que o Gabi fez. O Pedro é um cara que se mostra que respeita o Flamengo, se diz Flamengo, sabe? Então eu queria muito que o Pedro assumisse esse lugar aí. Claro, não vai apagar o Gabigol, como eu disse, mas eu queria ver o Pedro aí sendo muito idolatrado, né? Coisa que o Pedro acaba não sendo. Então, vamos que vamos, Pedro. Não para não, tá? Galera, vamos lá. Cara, vou falar aqui algumas coisas aqui. A declaração do técnico do Corinthians: não vejo abismo, né? Depois de tomar 4-0, não vê um abismo entre a diferença de Flamengo e Corinthians, né? Ou seja, como é que você não vê um abismo, cara? O Corinthians está aí, não tem brigado praticamente por nada, né? Há um bom tempo o Corinthians não é campeão de nada, ou seja, o Corinthians errou muito aí com a diretoria, essas coisas que o Flamengo também sempre errou lá atrás, mas depois o Bandeira fez, reorganizou o time, as finanças do clube,
e tudo mais. Em 2019 pôde ter um investimento maior e hoje em dia colher frutos de tudo isso, né? Então, uma coisa que começou lá atrás, em 2013, tem 12 anos aí, sofremos muito, só a gente que é flamenguista sabe o quanto a gente sofreu entre 2013 até o final de 2018. Muita gente só vê o Flamengo de 2019 para cá, mas não vê o tempo que o Flamengo sofreu aí durante 2013 e 2018, enfim, né? Então tem um abismo muito grande. O Flamengo tem praticamente 2 times, claro que ainda de repente falta uma peça ou outra ali, mas o Flamengo dá um banho aí no, se formos escalar uma seleção entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo vai ganhar de titular e reserva ali, né? Então tem um abismo sim. Galera, CBF escolheu o árbitro que vai apitar Flamengo e Botafogo da Paraíba, tá? Já foi escolhido. É o paulista João Vitor Gobi, né? Então vai ser ele o árbitro. Eu sinceramente não conheço. E ele comandou 14 jogos, sendo 11 do Campeonato Paulista, 1 da Copa do Brasil e 2 da Série B do Brasileirão. Então, boa sorte aí pro João Vitor aí, que apite muito bem, né? E não venha manchar ali o espetáculo das duas equipes, né? Galera, vou falar mais coisa para vocês aqui. Tem Felipe Luiz elogiando Ayrton Lucas, jogador cresceu muito, né? Esses últimos jogos aí tem jogado muito, tá tendo uma sequência, quem sabe voltar a ser aquele Ayrton Lucas que foi para a seleção, né? E isso é importante pra gente, a gente poder ter o Ayrton Lucas voando, um Alexandro também aí voando, depois vem o Vinha, enfim, é uma briga boa aí da lateral esquerda, né? Então o Felipe Luiz Então o Felipe Luiz comentou que ninguém desaprende a jogar, né? Às vezes é a fase mesmo que o jogador tem, enfim. Tem declaração aí, Rogério Ceni elogiando o Mengão, né? Rogério Ceni fala: essa minha geração de treinadores talvez pegou o melhor Flamengo e o melhor Palmeiras que pude enfrentar. Não enfrentei o Flamengo de 80, o grande Flamengo, nem a academia do Palmeiras. Então nesses últimos 5 anos, eu digo até um pouquinho mais, Rogério, eu digo até um pouquinho mais, porque o Palmeiras se organizou um pouco antes do Flamengo. Em 2019 o Flamengo se organizou. O Flamengo tem 6, o Palmeiras, vamos botar aí, tem uns 8, 9, 10 anos mais ou menos, né? Então nesses últimos 5 anos é a melhor geração desses dois times. Se torna muito difícil vencer. Agora o Bahia consegue um grande triunfo aqui, foi quando ele venceu o Palmeiras, então em breve aí também vai ter Flamengo e Bahia, se eu não me engano até depois do Cruzeiro, acho que o Flamengo pega o Bahia, vai ser de repente um grande jogo aí e espero que dê Mengão, né? Tem especulação aí, galera, também de Carlinhos na Europa, né? Então o jogador se pronunciou, ele disse que a mídia especula muita coisa, né? Mas que ele tá focado no Vitória ali até então, né? O jogador já tem 14 jogos pelo Vitória e já tem 4 gols, né? Tomara aí que o Carlinhos consiga ir lá para fora, né? E outra agora foi a última da noite aí, né? O Santos acertou aí a contratação do Kleber Xavier, que passou pelo Flamengo junto com César Sampaio, Tite, né? Então o César Sampaio já tá lá no Santos, então agora chega o Kleber Xavier e o filho do Tite para ser o auxiliar técnico, né? Então é isso aí, galera. Desejo até sorte para eles, não contra o Mengão. E vida que segue. Valeu, galera. Um forte abraço aí, fiquem com Deus. Valeu!